E aí, pessoal, tá começando mais um Connect V. No Connect V de hoje a gente vai falar sobre intenso. A gente sabe que vocês já estão cansados de saber o que é ser intenso por conta do retiro, mas a gente vai explicar resumidamente. Ser intenso é você colocar todas as suas forças em algo que você acredita. Resumidamente, em Atos 19, mostra Paulo pregando o evangelho. Também fala sobre a história de um ourives que fazia imagens de prata, miniaturas de prata de uma deusa chamada Ártemis. E por causa de Paulo estar pregando, tem alguém me ligando. Pronto, rejeitei a ligação. E fala também sobre um ourives chamado Demétrio. E ele fazia miniaturas de prata de uma deusa chamada Ártemis. E ele escuta falar da fama de Paulo. E é basicamente isso. Acontece alguns tumultos, como em muitos outros versículos, em muitos outros capítulos, que fala sobre a perseguição dos discípulos de Jesus. Então a gente vai falar sobre dois personagens. No capítulo 1, a gente vai falar sobre... O que era? Sobre o primeiro personagem. No capítulo 1 a gente vai falar sobre Paulo. Então, capítulo 1, a intensidade de Paulo. Versão brasileira, gente. Tô super quinzinho, gente. Paulo era uma pessoa extremamente intensa em tudo que ele fazia. Por onde ele passava, ele sempre era assim. Ele falava de Deus e era perseguido. Falava de Deus e era perseguido. Só que isso não parava ele. Isso fazia com que, ao invés dele, aceitar aquilo e parar de falar de Deus, não. Ele continuava falando em outras cidades. Então ele era perseguido e ia para outra cidade. Era perseguido e ia para outra cidade. Então isso fez com que o reino de Deus se expandisse por todos os lugares. Tanto era a intensidade de Paulo que quando ele teve que se despedir das pessoas lá em Atos 20, 25, as pessoas choraram porque sabiam que não veriam mais ele e então elas ficaram tristes. Até eu fiquei agora. Ficaram tristes. Naquela época existiam alguns judeus que saíam exorcitando as pessoas pela cidade porque assim elas tinham visto Paulo fazer. Até que um dia elas chegaram para um demoniado e expulsaram em nome de Jesus. Só que veja bem o que esse demônio falou pra... Para de me zoar, cara. Veja bem, tô pregando aqui e a Karen me zoando, velho. Naquela época existiam alguns judeus que saíam expulsando os demônios das pessoas pela cidade, porque assim elas tinham visto Paulo fazer. Só que teve uma vez que eles chegaram para um demoniado, só que esse demônio, olha o que ele falou para essas pessoas. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então ele colocou Jesus e Paulo tudo no mesmo grupo e falou: quem são vocês? Isso é pesado, né? Isso mostra o respeito que eles têm por Paulo. Por quê? Porque ele era muito intenso, então até os demônios conheciam a fama de Paulo e respeitavam ele. E agora eu vou falar sobre o capítulo 2, que é a intensidade de Demétrio. Se Paulo ele não tivesse sido tão intenso nas coisas que ele falava, as pessoas não iam crer no que ele falava e não iam crer em Deus. Demétrio, quando ele soube do que Paulo falava, porque Paulo tinha uma fama muito grande, Paulo estava convertendo muitas pessoas, Demétrio ele reuniu os ourives e falou assim, Tem um cara que vocês conhecem chamado Paulo e ele está convertendo as pessoas e ele diz que as pessoas devem parar de adorar deuses feitos por mãos humanas. E então isso deixou esses ourives preocupados, porque essa era a fonte de renda deles. Eles faziam essas miniaturas dessa deusa e todo o lucro deles estava ali. Então eles ficaram muito preocupados, eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa para deter Paulo, a gente tem que prender ele. Então eles fizeram um grande tumulto para conseguir prender Paulo, para que eles conseguissem seguir com as vendas dele normalmente, sem Paulo interferir, sem as pessoas
parar de comprar as coisas. Em Atos 19, versículo 34, diz assim: todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. E quando eu vejo isso, eu vejo a tamanha intensidade com que eles colocaram. Porque, ao meu ver, uma pessoa não fica gritando por 2 horas uma coisa sem ter intensidade. Quantas pessoas começaram a crer nessa deusa por causa da intensidade com que eles usaram ao gritar por 2 horas? Toda hora eu vou falar isso. Por 2 horas, quão grande era essa deusa. Assim como Paulo usou a intensidade dele para converter as pessoas, e as pessoas viam a intensidade de Paulo e começaram a crer em Deus, muitas pessoas viram a intensidade desses ourives e começaram a crer. Se eu estivesse passando ali naquela época, eu visse uma multidão gritando, eu ia falar tipo assim, quem que é essa mulher? Nossa, muito... assim, ela deve ser muito famosa. Grande Ártemis dos Efésios, grande Ártemis dos Efésios. Ei, o que eles estão gritando? Ah, é uma deusa. Quem que é ela? Deusa Ártemis. Ártemis. Eu tô ouvindo, nossa, um tumulto faz mó tempão. Faz quanto tempo que eles estão gritando? Ah, umas 2 horas mais ou menos. Caraca, 2 horas? Preciso conhecer essa deusa. Vou pesquisar no Google. Tá bom. E é isso que o Google surgiu. Uma das coisas que me falaram, que ficou marcado no meu coração e que eu mudei só um pouco pra encaixar nesse tema, é assim, será que a gente tem colocado intensidade nas coisas verdadeiras, nas coisas eternas, como muitas pessoas do mundo têm colocado a sua intensidade em coisas terrenas? Paulo, como a gente pôde ver, ele colocava a sua intensidade, toda a sua força em Deus e no que ele falava. Ele falava com convicção e era isso que fazia com que as pessoas acreditassem em Deus. E Paulo também era intenso na busca, porque para Deus usar uma pessoa como Deus usava Paulo, a pessoa precisava ser intenso em tudo que ela fazia e fazer tudo pro reino de Deus. E todas as pessoas que acreditavam nessa deusa, na deusa Ártemis, eles colocaram sua intensidade em gritar por horas o quão grande era essa deusa, para fazer com que Paulo fosse preso. Aí a gente vê 2 lados. Uma pessoa que era totalmente intensa nas coisas eternas e pessoas que eram intensas nas coisas terrenas. Então esse foi o nosso Connect TV de hoje. Se você gostou e quiser rever esse vídeo, é só você ir lá no nosso canal no YouTube, Connect Batista Renovada. E não se esqueçam de vir no Connect todo sábado às 5h30. Nesse mês de setembro e no mês de outubro, o Connect está tendo uma série de pregações com um tema intenso. Aproveita e trai mais algum amigo. Trai. Não traiam as pessoas, gente. Aproveita essa oportunidade e traz mais algum amigo e ele vai ser muito abençoado, tenho certeza. Tchau! Versão brasileira, Herbert Richards.